Todos bem-vindos desta uma aula da disciplina de Conformação Mecânica, oferta não presencial. E o tema da aula de hoje são fatores metalúrgicos e a sua importância nos processos de conformação mecânica. O primeiro deles é a temperatura de trabalho. Convencionamos 3 estágios de temperatura de trabalho. A temperatura quente, no qual a deformação com a temperatura e com a sua taxa é possível ter recuperação e recristalização ao mesmo tempo. Temos também a faixa de trabalho amorno, no qual a deformação permite apenas a recuperação, mas não a recristalização, que é a criação de novos grãos. E a deformação ou trabalho a frio, no qual não se tem nem recuperação e nem recristalização, e também aumenta-se o número de discordâncias por volume de material processado. Conceitos vistos em ciência e tecnologia dos materiais e materiais metálicos, a temperatura de trabalho influencia diretamente. A partir do momento que eu aumento a temperatura no qual eu sujeito o material a alguma deformação, a ductibilidade tende a aumentar e a dureza e a resistência a diminuir. Na parte inferior da imagem, percebemos que em recuperação, a gente de certa maneira tira as tensões internas devido à formação dos novos grãos, que são aqueles grãos achatados e alongados. A partir de um certo momento, uma faixa de temperatura, eu começo a ter recristalização, que é a formação de novos grãos menores e mais resistentes, e se eu manter a temperatura em elevação, eu faço com que esses grãos recristalizados tendam a crescer, perdendo resistência e dureza, mas também aumentando a sua ductibilidade. Então, o trabalho a quente ele produz intensa vibração térmica, aumento de temperatura. A deformação produz um encruamento e uma estrutura distorcida nos grãos, eles mudam de formato. Logo imediatamente após a deformação, eles se recristalizam formando grãos isentos de deformação, ou seja, eu crio novos grãos com formato diferente e livres dos efeitos da deformação. Como a recuperação dos grãos e a recristalização acompanha a deformação, a tensão utilizada no trabalho a quente ela é constante. Então eu preciso de menos energia no processo para que ele seja execuível até o seu final. Já o trabalho a frio, como o encruamento obtido, o aumento do número de discordâncias não é aliviado, a tensão necessária para fazer o trabalho aumenta com a necessidade de deformação. Assim, a deformação total, que é possível de se obter sem causar nenhuma fratura, só entre a tensão de escoamento e a tensão limite de resistência à tração, é menor no trabalho a frio do que no trabalho a quente e a morno, exceto se a gente realizar tratamentos térmicos de recozimento, ou seja, eu faço a deformação a frio no material e após eu dou um tratamento de recozimento, que é aquele tratamento térmico abaixo da temperatura de austenitização do material em consideração para o efeito de trabalho. O trabalho a morno, ele promove uma recuperação parcial, mas não promove recristalização. E aí a tensão necessária para a conformação, quando do trabalho a morno, ela está numa faixa intermediária entre trabalho a frio e trabalho a quente. Aqui nós conseguimos verificar a variação nas tensões de compressão em função da temperatura para um aço de baixo carbono. Percebam que quanto mais baixa a temperatura, maior são as tensões necessárias, que são os gráficos na parte superior, entre 200 e 20 graus. Quando eu começo a baixar temperaturas abaixo de 600 e me aproximar das temperaturas de austenitização, percebam que as deformações são obtidas mais rapidamente com menores tensões. E aí, a partir de mais ou menos uma deformação D3, ali no gráfico, percebe-se que a tensão começa a ser constante, como o enunciado falado antes para trabalho a quente. Então, como é que eu descubro a temperatura de trabalho? Eu utilizo o conceito de temperatura homóloga. E essa temperatura homóloga leva em consideração o quê? A elevação de temperatura do material sem transformação de fase. Como é que eu calculo? A temperatura homóloga é o valor percentual entre a temperatura da peça na hora do trabalho e a temperatura de fusão no material. Estas duas em escala Kelvin. E aí vocês conseguem perceber que de 0 a 0,3 eu tenho temperatura frio, entre 0,3 e 0,5 temperatura morno e acima de 0,5 eu tenho temperatura de trabalho a quente.
O que é importante considerar nessas faixas de trabalho? Que existe uma temperatura de recristalização, ou seja, se eu realizar o meu trabalho em temperaturas superiores à de recristalização, eu já estou executando o trabalho a quente. Então, quais são as vantagens do trabalho a quente? Menor energia para deformar o material, porque o quê? A minha tensão de escoamento e a minha tensão limite de resistência baixam. Eu tenho um aumento da capacidade do material de escoar sem romper, ou seja, ele fica mais dúctil porque está mais quente. Eu também elimino bolhas, poros, imperfeições internas que eu tenho porque o material tem tempo de relaxar. Eliminação e refino de granulometria grosseira. Eu tenho grãos muito grossos ou colunares, microestruturas muito compatíveis com materiais fundidos brutos, ou seja, eu só fundi o material e depois eu resolvi processar ele. Eu também tenho um aumento da tenacidade e da ductibilidade do material em relação àquele material bruto proveniente lá do processo de fundição. Quais são as desvantagens? Eu preciso de equipamentos especiais e extras, como por exemplo fornos para aquecimento, manipuladores para as peças quando estão quentes, fora todo o gasto energético para aquecer as peças. Eu também a questão das reações do oxigênio ou da atmosfera do forno com o próprio material, gerando oxidação, perda de carbono superficial e assim por diante. Outras desvantagens é a necessidade do desgaste maior das ferramentas de conformação, a lubrificação, que é complicada porque os materiais que normalmente são utilizados em lubrificação em temperatura quente, eles se degradam e não realizam as suas funções, a necessidade de ser mais cuidadoso com as tolerâncias dimensionais por conta dos processos de expansão e contração, e fora toda a questão de estrutura e propriedades do produto ser um pouco menos uniforme do que em outros processos. Muito bem. Outro detalhe que temos que levar em consideração quanto à temperatura de trabalho é a geração de calor na conformação. Tanto a deformação quanto o atrito no processo geram calor. E mais ou menos entre 90% e 95% dessa energia da deformação, ela vira em calor que precisa ser dissipado. E dissipado aonde? Dentro do ferramental. Então o ferramental precisa ter um calor específico bom o suficiente que dissipe rapidamente o calor sem gerar mudança de microestrutura na ferramenta e na peça. Bom, o segundo fator metalúrgico importante para considerarmos é a velocidade de deformação, ou seja, ela é a variação da deformação imposta no material ao longo do tempo, também conhecida como taxa de deformação ou do inglês strain rate. Matematicamente, ela é uma derivada simples em função do tempo. Mas lembrem que como o somatório das deformações verdadeiras é nulo, o somatório das velocidades de deformação também tem que ser nulas, porque o meu volume de material se mantém constante. Bom, qual é a influência da velocidade de deformação? Como a maior parte da energia utilizada para gerar deformação é transformada em calor, quanto maior a velocidade de deformação que eu quero imprimir, ou quanto mais rápido eu quero realizar o meu processo de conformação, menor vai ser a dissipação do calor. Então, maior vai ser a temperatura do material. E a velocidade de deformação impacta diretamente nas tensões necessárias para deformar o material. Então, eu vou ter que ter valores maiores de tensão para gerar valores maiores de velocidade de deformação. E aí eu posso matematicamente gerar uma equação semelhante à de Olmo para o regime plástico para as tensões de escoamento em função da velocidade de deformação. Mas nós não vamos entrar nesse viés, porque apenas estamos apresentando os fatores metalúrgicos de importância. Aqui a gente tem gráficos para a esquerda para ligas de alumínio 60-63 em função da temperatura e a sua velocidade de deformação, e da mesma maneira temos para o cobre puro. Aqui temos diferentes curvas de velocidade de deformação em função da temperatura para ligas de alumínio, cobre e ferro. Aqui são curvas semelhantes, no qual eu tenho o limite de escoamento referenciado, a temperatura e a influência do mesmo na deformação de cada material. Percebam que as deformações 10, 20 e 30 são valores aproximados e percentuais. Muito bem. Outro fator metalúrgico de importância é a conformabilidade, a capacidade que o material tem
de se deformar plasticamente se ele ter fraturas, fissuras, trincas, ou seja, ele deformar plasticamente sem ter nenhuma falha, nenhum problema estrutural que vá impedir a utilização após o processo. Eu tenho dois modelos básicos, que é a estampabilidade, que é a capacidade das chapas metálicas de serem estampadas profundamente, ou seja, transformar superfícies, folhas, em volumes, e a forjabilidade, que é a capacidade de deformar volumes metálicos, de mudar a forma de peças volumétricas. Muito bem, existem 3 fenômenos que limitam a conformabilidade de um material. A estricção, que é o resultado de nada mais nada menos do que o material ultrapassar a tensão limite de resistência à tração, e isso causa uma deformação localizada no ponto onde está afinando a área, que leva à falha. Também temos a flambagem, que nada mais é que um processo de compressão de peças delgadas, ou seja, eu tenho um comprimento muito maior do que a área de seção, e aí tende a romper o material. E a fratura, que como estamos falando de metais, é uma fratura dúctil e que se inicia com a propagação e crescimento de poros através dos contornos de grão e em torno também das inclusões. Claro que no caso do trabalho a quente, que é o primeiro fator metalúrgico de importância, a formabilidade é determinada ou estimada com base nos ensaios nas temperaturas de interesse. Que tipo de ensaio? Ensaio de tração e compressão a quente e também ensaios de fluência. Muito bem. Então aqui, ó, como é que eu relaciono os modos de fratura com base no trabalho realizado? Se o meu processo é frio, eu não tenho problemas com a estrutura bruta de fusão, aquele meu material bruto. Quando a estrutura for trabalhada, conformada ou recristalizada, eu posso obter trincas, zonas mortas, que são zonas sem material, e central burst, que seriam tipo umas queimaduras. Quando o meu trabalho é amorno, eu não tenho influência da estrutura bruta de fusão, mas posso ter trincas em pontos triplos e cavitação nos contornos. O que é cavitação no contorno? É ali perto do contorno de grão eu tenho como se fosse uns furinhos. Quando o meu processo é a quente, eu posso ter fratura nos contornos de grão, trincas em pontos triplos, cavitações, bandas de cisalhamento, que é quando deslizam-se os contornos de grão, semelhante ao que eu tenho lá na maclagem. E já quando a estrutura for trabalhada e recristalizada num processo a quente, eu tenho essas mesmas bandas de cisalhamento, tenho trincas e fraturas. Mas como é que eu visualizo esses modos de fratura através da conformabilidade do material? Através de um gráfico que relaciona a temperatura absoluta de trabalho, e aí eu relaciono entre 10% da temperatura de fusão, que é o TM, de temperatura de melting, e a temperatura de fusão. E aí eu vou ter linhas em função da taxa ou da velocidade de deformação, no qual eu vou ter regiões bem distintas, na qual eu vou ter o quê? Ruptura dúctil, fratura dúctil e a tal cavitação. E aqui, por exemplo, para elucidar a questão da conformabilidade, eu tenho a taxa de deformação e a temperatura em Kelvin por uma liga de alumínio qualquer, no qual eu consigo observar a região achurada como uma região segura para realizar o processo. Ou seja, a 500 graus Kelvin, numa taxa de deformação de 10 na menos 1 segundo na menos 1, é seguro fazer o processo. Agora, se eu quiser fazer um processo a 700 graus na mesma taxa, eu vou ter falha. Então, eu vou ter diversas regiões nas quais eu consigo evidenciar qual a melhor temperatura para trabalhar com o meu material e a melhor taxa de deformação. Isso é a definição gráfica de conformabilidade nos materiais. Então esta foi uma aula da disciplina de conformação mecânica em oferta não presencial, cujo tema são os fatores metalúrgicos e a sua importância. E até a próxima.